Meus amados, hoje nós vamos falar de Jesus com vocês. Mas eu quero fazer uma pergunta. Jesus já nasceu no seu coração? Já? Já. Não. Esse 2, 3 já aqui não me contentou, não. Já ou não? Já. Já. Jesus nasceu em nossos corações, graças a Deus. Jesus nascerá no coração de todas as pessoas, independente do que ela seja, do que ela já fez, do que ela estiver fazendo. O pior dos piores? Sim. Se nós deixarmos a ideia de que só determinadas pessoas é que serão privilegiadas, é que obterão o amor de Deus, nós estaremos indo contra a evolução. E todos os que Deus criou, todos, sem exceção, todos são de Deus. Todos somos de Deus. Quem fala isso é o Emmanuel. Todos somos de Deus. E Deus nos criou por amor, com muito amor. E nós temos o amor de Deus nos seguindo, nos acompanhando sempre. E isso que é interessante lembrar, para que não nos falte a força, a energia necessária para que a gente caminhe, trabalhe, vença as dificuldades dessa vida. Porque senão nós nos curvaremos diante de qualquer coisa. E não é para isso que Deus nos criou. Nos criou, nos dotou de inteligência, nos deu a todas as condições, é o grande providenciador para que nós tenhamos a força necessária para seguir nesta caminhada da evolução. Então, mas engraçado, se nós perguntássemos para o próprio Jesus Cristo: Senhor, como o Senhor gostaria que nós o reconhecêssemos, que nós o recordássemos, o lembrássemos e comemorássemos a sua vinda até nós? O que será que Jesus ia falar? Eu gostaria que vocês fizessem shows, eu gostaria que vocês fizessem muitas coisas, muita comida, uma grande festa. Jesus não é contra nada disso, hein? Já vou logo avisando, porque Jesus gosta de alegria. Jesus quer-nos alegres. Então, Jesus ele iria responder que quereria que nós lembrássemos dele todos os dias. Nós lembramos de Jesus todo dia? Se sim, então de parabéns. Nós precisamos nos lembrar de Jesus todos os dias e rogar a Ele sempre, em todas as situações, as bênçãos, né, que nós estamos precisando. Jesus certamente diria que Ele gostaria que nós nos lembrássemos dele como o bom samaritano. Olha só, como o bom samaritano. Por que como bom samaritano? Porque o bom samaritano é aquele que deu o exemplo do que nós devemos fazer uns com os outros. O que nós deveremos ser para os outros no momento da situação difícil deles. Então, olha só o que ele diria: que em qualquer lugar, data, sem condições, sem estar escolhendo pessoas, sem exigir nada e sem impor nenhuma condição, nós estivéssemos servindo aos outros como o bom samaritano. Olha aí, não é uma coisa boa, é poético, não é? Mas é necessário, muito necessário para a nossa vida. Quantos da história que nós conhecemos, figuras importantes que deixaram para nós aí esta lembrança boa e o exemplo de que Jesus estaria nascendo em seu coração pelas suas
práticas, pelas suas boas atitudes aí. João Batista foi um primo de Jesus, e Jesus nasce para ele no momento em que ele, no rio, não é? Jordão, ele estava lá batizando as pessoas, e Jesus chega numa simplicidade tão grande que nem foram reconhecidos pelos outros. Então Jesus deixa-se batizar pelo João, porque naquele momento ele estava dando aprovação ao trabalho do João, que evangelizava o povo, que exaltava a reforma interior, para que as pessoas deixassem as coisas ruins da vida e voltassem a se preparar, porque Jesus estaria trazendo a boa nova. Olha que maravilha! Então, para o João Batista, Jesus, não é, acorda, nasce naquele momento em que o próprio Cristo, que era maior que ele, que segundo João, ele não era digno de desatar nem as sandálias, não é, lhe pede para ser batizado. Naquele momento, Jesus se torna muito mais grande em João Batista. E para o Pedro foi alguém que serviu, que lutou, que trabalhou, que defendeu o mestre, e que até tomou-se de intolerância, arrancando a espada e decepando a orelha do soldado. Aquilo tudo para defender o próprio Cristo. No que foi advertido: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Ó, só nessa fala aí, Jesus está falando, ó, embainha a tua espada, ou seja, cuida da sua intolerância, do seu preconceito, respeita o outro, porque aquele que com a espada fere, com ela mesma será ferido. Ele está falando aí da lei de ação e reação, não é? Hoje nós temos aqui o efeito das nossas enfermidades, é assim? Mas hoje nós estamos aqui presenciando no corpo físico, através das enfermidades, somente as consequências dos atos nossos do passado. Por isso nós precisamos de cuidar do espírito, porque é nele que estão as doenças da alma estão em nós, e a cura procederá de dentro para fora. Nós poderemos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, aconselhar, ajudar, chamar para o trabalho, mas o grande trabalho de regeneração espiritual depende de cada um, e depende do esforço e da boa vontade de cada um. Encontrei com uma amiga que agora encontrou ali atrás. Nossa, tô chegando direto do trabalho, atrasado. Nossa, não é, Nasa? Se a gente não, mas graças a Deus que nós estamos aqui. Eu falei, isso é correria mesmo para todo mundo. Todo mundo tá tendo que correr, não é assim? Senão a gente não consegue fazer. Se a gente não superar o limite da hora, a dificuldade, o cansaço, nós não vamos trabalhar para a nossa cura espiritual. Então, Pedro mesmo que nega Jesus, Jesus diz a ele: quando o galo cantar 3 vezes você me negará. Dito e feito. Olha como Jesus nos conhece. Ele nega sim, ele negou. Mas quando ele viu o seu amigo amado preso, açoitado, naquelas condições, imagine a dor que o Pedro sofreu. No entanto, ele reverteu tudo aquilo em folha de serviço. Abriu a casa do caminho. Recuperava as pessoas doentes, aqueles caídos, abandonados no caminho. Trabalhou, amou as criaturas. Tinha uma fé maravilhosa. Segundo a Amélia Rodrigues, a sombra do Pedro era disputada, que as pessoas se curavam na sombra do outro. Imagine você ficar na sombra do outro e ser curado. A sombra do outro é a aura do outro.
Porque o que sentimos extravasa fora do corpo físico, através da nossa aura. Por isso que aquele que se aproxima daquele que tem muito amor, ele sente bem, sente paz, ele se melhora. Veja bem, não é? Outro que Jesus nasce para ele numa condição bem capciosa. Saulo, o perseguidor, o doutor perseguidor de Jesus Cristo. E ele sabia, né, que alguém que ele muito queria estava em Damasco. E ele parte para lá com os seus soldados. Mas às portas de Damasco, ao meio-dia, areia quente do deserto, Jesus lhe aparece. Então Jesus lhe aparece e diz para ele. Era uma luz tão grande que o cegou e ele cai do cavalo. Saulo, por que me persegue? Naquele exato momento da pergunta de Jesus, ele se recompõe e cai na real de que ele estava perseguindo um companheiro cristão, um seguidor do Cristo. E então ele imediatamente diz para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Entendeu que precisa se fazer algo para a cura, né? E Jesus encomenda o acolhimento para ele e a cura. Paremos aqui para analisar uma outra coisa. O trabalho, além de nos dignificar e de nos sustentar, é um excelente modo de canalização das nossas energias. Então, quem está aposentado, quem não precisa trabalhar mais para poder sobreviver, vá procurar um trabalho onde canalize as suas energias, porque senão a doença vai tomar conta. Vai fazer caminhada, vai fazer atividade, vai fazer pilates, vai juntar um grupo de comadre, compadre, vai estudar obra espírita, vamos no asilo visitar os velhinhos que estão lá, vamos fazer alguma coisa. Quem faz crochê, bordado, tricô, vai tricotar para ajudar o próximo. Quem tem dinheiro vai ajudar a instituição para poder chegar o recurso no necessitado. Vai trabalhar, gente. Vai trabalhar, porque quando a gente trabalha, que está com a mente ligada no trabalho, canalizando as energias, nós vamos criando condições de cura para nós. Ah, mas eu não aguento fazer nada. Aguenta sim. Aguenta. Trabalhar é serviço. Se tiver lá imobilizado, igual o Jerônimo Mendonça, na cama lá sem mexer um músculo, só a boca, já pode trabalhar. Já pode orar, já pode pedir, pode fazer campanha sem sair da sua cama, na sua casa. Ligando para todo mundo no WhatsApp, traz aqui uma caixa de leite, me dá uma cesta básica, né? Chama o povo para recolher e agora destina. A gente pode sempre fazer, não é alguma coisa, não, é muita coisa, se a gente quiser. E o Paulo entendeu. Por isso que ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus quer que nós sejamos os trabalhadores da sua seara. Servir, né? E ser da seara do Cristo é pegar a charrua e ir embora, é fazer alguma coisa. Porque tudo, meus amigos, que nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo para nós mesmos. Não que a gente vai barganhar, mas é da lei. Se você faz o mal ou o bem, você recebe na medida que está dando para as outras pessoas. Peguemos outra figura, uma figura pequena, menor que eu. Zaqueu. Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu em uma árvore lá, para ver a rua que o mestre conduz. Então Jesus, chegando, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu posar em sua casa. Então depressa desceu Zaqueu e com alegria recebeu Jesus, né?
E se Jesus marcar um encontro conosco? Como é que fica? Nós estamos preparados para receber o Cristo? Hã? Vou na sua casa hoje, vou posar lá hoje. Hã? Pode posar que você está preparada. Eita, aquela ali. E pensar que Jesus nos visita constantemente, não é? Através dos trabalhadores do bem, dos seus emissários. Jesus sabe de tudo, nos conhece pelo nome, como a palma da sua mão, mas espera que nós estejamos fazendo o mínimo para a nossa própria cura espiritual. Então, o Zaqueu desce, prepara a sua casa, prepara tudo, recebe Jesus. Abre a porta da sua casa, mas abre também a porta do seu coração. E diz: Senhor, todos aqueles que eu lesei, eu quero me recompor com eles. Eu quero pagar, restituir tudo aquilo que eu lesei o outro. E o que ele faz? O que ele faz? Ele, além de restituir o que havia lesado, ele distribui as riquezas dele para a sua família, lógico, né? Para os seus serviçais que não ficaram sem receber, para ter condição de iniciar uma nova vida. Então ele deixa as coisas materiais ao cargo de outras pessoas e vai ser um seguidor do Mestre amado Jesus. E nunca, jamais parou até agora de seguir a Jesus Cristo. Passou por muitas encarnações como médico, servindo e trabalhando pela cura das pessoas. Reencarnou no território brasileiro, no Nordeste especificamente, né? Dava tudo que tinha, anel de formatura, até a sua própria camisa, para que as pessoas tivessem recurso de comprar o medicamento. E nós temos aí na figura de Zaqueu, o nosso bom velhinho Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, que já enjeitou, não quis ir para esferas mais superiores a convite de Maria, a mãe de Jesus Cristo, para continuar aqui na terra, né, amparando e abençoando a todos os que se encontram encarnados nessa casa maravilhosa que é a Mãe Gaia. Então, meus caros amigos, vamos pegar mais uma figura importante, Joana de Cusa, que quase ninguém a conhece. Ela era esposa de um intendente romano, o Cusa. Ele era contra os seguidores do Nazareno e ela, amante das verdades, ela, escondido, procurava estar sempre acompanhando Jesus. E ela gostaria de se integrar totalmente no grupo. Mas Jesus disse, né? Minha irmã, tudo tem seu tempo, né? Cuide do seu lar, do seu esposo e mais tarde. Bom, Joana foi levada na fogueira depois da morte, foi capturada e levada para ser queimada na fogueira junto com seu filho. Imagina o filho em frente: mãe, abjura. E o povo: você vai ficar aí servindo a este Nazareno? Então, na hora de pegar a tocha e colocar fogo nela, aquele desalmado ainda diz para ela: esse teu Jesus só te ensinou a morrer? E ela, com bondade no coração, diz: não, ele me ensinou também a te amar. Então nós estamos vendo que receber Jesus, deixar com que ele nasça em nós, é nós sermos bons, cordatos, é nós sermos respeitosos, é nós sermos amorosos. Estamos precisando de exercer amorosidade. É trabalho, é solidariedade, é fraternidade, é perdão, é renúncia, é sacrifício, é abnegação, é tudo isso
tudo isso que todo mundo tem, porque Deus nos dotou, nos criou todos, cada um com todas as virtudes em estado latente, está em nós. Precisamos somente da boa vontade, do esforço pessoal de fazer isso crescer, isso nascer em nós, para que a gente seja aquilo que Jesus espera de nós. Um cristão, mas não cristão, né, sem Cristo, um cristão com Cristo. E ser cristão com Cristo, muitas vezes você chora, você passa aperto, você passa sacrifício, sofre críticas, tem perseguição espiritual adoidado, né? Mas está de pé, está com confiança, porque você sabe que ninguém caminha sozinho, ninguém está sozinho. As folhas da árvore caem muitas pelo chão, as estrelas brilham muitas pelo céu, as pedras se encontram pelo caminho, as lágrimas rolam de duas a duas, nada caminha só, todos estamos sob a proteção de Deus, a proteção de Jesus, da espiritualidade maior, que trabalha para a nossa redenção espiritual, para a nossa cura espiritual. Então, meus amados, nós só precisamos nos lembrar que esta cura, ela é de dentro para fora. Como que funciona isso? Nós precisamos e já estamos no ponto de olhar para dentro de nós, de fazer a viagem interior, fazer as pazes com a nossa sombra, não ter vergonha de si próprio. Ah, eu estudo, leio, ouço, mas eu não estou melhorando, eu não saio desse patamar. Sai sim, a gente já foi muito pior em outras épocas, hoje nós já estamos muito melhores, não é assim, meus irmãos? Então nós não podemos desistir de nós, temos que investir em nós, buscar leitura. Quantos livros nós temos lido durante o ano? Já se passou janeiro, fevereiro, março e o abril acaba hoje. Quantos livros nós já lemos este ano? 1, 2, 3, 4 ou mais? E olha que a gente tem tempo, hein? Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Carrega o livro para onde for. Qualquer fila que você tiver, em vez de ficar conversando o que não deve, olhando também o que não precisa, vai ler. Leva até pro banheiro, é bom que relaxe. Entendeu? Sua mente está aqui no livro e o corpo vai trabalhar e fazer a função dele. Então a gente pode sim ler. Presentear o outro com livro, para que o outro leia e desperte coisa boa nele, para que ele tenha vontade de se curar, ele tenha vontade de melhorar os seus sentimentos, e vamos exercer, né, as virtudes que há dentro de nós. Vamos acalmar o coração, vamos orar. Quando a gente ora, mesmo numa situação muito indelicada, a gente entra numa outra atmosfera, numa outra vibração, e os amigos do plano maior terão condições de atuar em nós, na nossa própria cura. Ore, pense coisas boas quando você tomar um copo d'água. Agradeça por ter um filtro com água geladinha, que nem aquele dentro da sua casa, que eu sei que na casa da grande maioria tem. Quem não tem o da água gelada tem a encanada. Tem lugares por aí que já destruíram tudo, que não tem nem água para tomar. É assim? Quando você for fazer a comida ou comer, receba com amor e com gratidão. E ore: Senhor, abençoa esta comida que eu tenho, mas abençoa também o meu irmão, que certamente não comeu até agora e passará o dia sem comer. Abençoe que alguém cruze o seu caminho e lhe dê alguma coisa. Isso aí todo mundo pode fazer. Isso faz parte da cura. O amor cura, meus amigos. Vamos vibrar amor e doar amor para as pessoas.
Nós, se não curarmos a enfermidade, nós vamos ficar tão grandes diante dela, que nós nunca vamos parar. Nós vamos continuar a caminhar sempre, seremos fortalecidos na nossa fé, e nós estaremos trabalhando, né, com Jesus e para Jesus, porque foi Ele quem disse, não sou eu, que tudo que nós fizermos a qualquer um dos pequeninos, é a Ele que nós estamos fazendo. Todo mundo se ligou na mensagem? Sim. Todo mundo ligadão aí? Ligadaço, gostei. Senti firmeza. Isso mesmo. Então, meus amigos, vamos amar, orar, servir, vamos trabalhar com o pouco que nós temos. Hoje, encontro lá na Floriano Peixoto uma senhorinha, baixinha, cabecinha branca, deve ter uns 70 anos por ali, com uma caixinha aqueles docinhos que vem enrolados. Não sei nem o que é aquilo, que é um doce que eu nunca gostei. Então, as gominhas, né? Oh, minha filha, me compra. Meu marido morreu de Covid, agora eu tô sozinha, eu tenho aluguel, água e luz para pagar, eu tenho que trabalhar, não tem, minha filha? Eu falei, tem, minha senhora, tem mesmo, e não desiste não. Então, a senhora compra e tal. Aí eu peguei e falei assim, vou dar esse dinheiro para ela, vou dar o dinheiro. Falei, mas não quero não, eu não como doce, não. Aí minha filha tá perto, falou, não, mas eu gosto. Eu falei, não, mas eu gosto. Foi lá e pegou. Aí eu peguei e colaborei com ela lá. Aí, olha, a mulher saiu agradecida e dizendo assim, minha filha, Deus é bom demais. Eu passo muito aperto, mas Deus tem me ajudado, me alcançado tanto, que Ele tem me dado forças nas minhas pernas para andar e vender estes doces. Aí nós conversamos, a mulher me abençoou e eu abençoei ela, aquela coisa toda, e ela foi. Eu fui olhando e falei para minha filha, meu Deus, uma senhorinha dessa já era para estar aposentada, cuidando da vidinha dela, das plantinhas dela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não é? E ela ainda está agradecida ainda que Deus está fortalecendo as perninhas para que ela possa sair para trabalhar. Aquela ali tem uma coisa que sustenta ela, que não faz ela parar. Fé. Aquela remove montanhas. Aquela supera a dificuldade. Mas quando a gente fica paradinho, quietinho, tendo peninha da gente mesmo, dozinha da gente mesmo, a gente não sai do lugar. Conversemos com Jesus. Senhor, o Senhor nos conhece, sabe do nosso passado, das nossas complicações. Eu sei os motivos por que eu estou sofrendo. Apenas colho aquilo que plantei, mas me fortalece, estimula a minha fé, não me deixa desistir. E vamos, meus amados, nos amar muito. Esta encarnação é uma oportunidade de ouro para todo mundo. E essa é uma das encarnações mais decisivas que cada um de nós estamos passando. Nós vamos sentir saudades dela quando nós passarmos para o mundo espiritual. Esta encarnação, ela é muito importante para todos nós. Então, por isso tudo, deixemos Jesus falar na nossa consciência, acalmar o nosso coração, mentalizemos Jesus andando naquela campina, passando a mão naqueles ramos altos, com aquele sorriso bondoso, aquele olhar amoroso, estendendo os braços para nós. Vamos fazer esse exercício durante o dia. Nós estamos indo ao encontro do Mestre amado e abraçando o Mestre pela cintura. Vamos colocar a nossa cabeça no seu peito, vamos chorar, vamos rogar a força que todos nós estamos precisando. E vamos nos lembrar de que Jesus é o nosso irmão, nosso amigo, nosso mestre, o grande evangelizador das nossas almas, que não nos desampara em momento algum. E que nós temos a força dentro de nós, que é a nossa força mental, a que pensa, cria formas. Nós temos desejos e os sentimentos vão acompanhando
todos os nossos desejos e pensamentos. Por isso nós precisamos vibrar coisas boas, para que nós mesmos sejamos propiciados com coisas boas pelo que nós sentimos de bom em nosso coração. E aqui eu me despeço, porque eu tenho que ir lá pro Jardim das Palmeiras agora. Um beijo. Palmas para nós.